Boa noite, pessoal. Vamos responder esse pequeno situação problema aqui para nós. Veja só, ele dá uma equação, e nessa equação ele dá as suas duas raízes, e diz que as raízes são m e n. Se são duas raízes diferentes, nós temos que são duas raízes distintas. Daí, se são duas raízes distintas, nós podemos dizer que o nosso delta ele vai ser maior do que zero. Nessa situação, a gente pode lembrar que a equação do segundo grau, pode observar que é uma equação do segundo grau, ela pode ser representada da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que para ser equação do segundo grau, nós temos que nosso a ele vai ter que ser diferente de zero. Beleza. Então, para a gente encontrar a raiz da equação do segundo grau, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembrem-se que a fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde esse discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, olhem bem isso aqui. Ele dá a equação x ao quadrado igual x ao quadrado mais 4 mais kx mais 36. E diz que em 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a 5 sobre 12 avos, onde m e n são as raízes dessa equação, raízes distintas. Se você perceber aqui, nós temos que m e n são os denominadores. Então, quando a gente fizer o MMC entre esses dois caras aqui, vai aparecer o produto dessas raízes e em cima vai aparecer a soma dessas raízes. Então, essa relação entre a soma das raízes e o produto das raízes da equação do segundo grau, nós chamamos de relação de Girard. Beleza. Então, como nós vamos determinar a soma das raízes da equação do segundo grau e o produto das raízes por essa relação de Girard? Da seguinte forma. Se nós temos que a fórmula resolutiva é pela fórmula de Bhaskara, então nós podemos afirmar que x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. E que x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos primeiro olhar a relação de Girard pela soma de suas raízes. Então, eu quero saber quanto que vale x1 mais x2, certo? Lembrando que o x1 e o x2 serão exatamente m e n. Então, eu tenho que x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a, mais, coloca entre parênteses, o x2, menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Beleza. Então, continuando, x1 mais x2 é igual a... Veja só, percebam que os denominadores são iguais. Então, eu coloco um denominador só para esses caras aqui. Então, 2a. Repito, menos b mais raiz de delta, mais por menos b, mais por menos raiz de delta. Números iguais e sinais diferentes eu posso cortar, ficando que x1 mais x2 é igual menos b com menos b. Números com sinais iguais, repito o sinal e somo. Isso sobre 2 vezes a. Posso cortar o 2 com 2, então o que me resta é que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, encontrei a primeira relação de Girard, que relaciona a soma das raízes na equação do segundo grau. Beleza, encontrei isso. Então, eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos